Fala pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? Eu sou o professor Hélio Batista e no vídeo de hoje será um vídeo um pouco curto e nós vamos tentar trabalhar algumas atividades da nossa lista de atividades. Você, meu aluno de contabilidade gerencial, sabe aí que tem uma lista bem imensa para você responder. Então eu vou tentar trazer respostas de algumas questões. É claro, cada vídeo nós responderemos apenas uma questão. O objetivo é que o vídeo não fique muito longo e que você possa, além das nossas aulas, você utilizar esse material como seu material de estudo também. Então você que está com a lista, nós vamos responder a questão de número 14, certo? Procura aí na lista questão de número 14. Qual é o objetivo dessa atividade? Ele vai trazer algumas informações sobre materiais, mão de obra e GGF. O que é que significa GGF? Gastos gerais de fabricação. Eu vou utilizar aqui alguns termos técnicos, mas sempre que possível eu vou tentar trazer a explicação daquilo que eu estou falando. Como eu sempre digo, o nosso objetivo aqui não é dificultar a sua vida, mas é facilitar e contribuir para o seu aprendizado. Então, eu vou dar uma pequena pescada aqui na questão, certo? Questão de número 14. E ele dá algumas informações nessa questão. Ele vai dizer que a empresa, ela compra os materiais para a produção de um produto. E ele vai dar algumas informações sobre esses materiais. Primeira informação que ele nos dá que a empresa comprou matéria-prima, que eu vou abreviar aqui de MP. MP sempre será matéria-prima. E ele vai dizer que essa empresa gastou R$10.000 de matéria-prima. Material secundário, eu vou abreviar aqui de MS, material secundário, no valor de R$15.000. A empresa também comprou material de embalagem, que eu vou chamar de ME, no valor de R$20.000. Essa empresa também teve que pagar mão de obra aplicada no valor de R$15.000. Mão de obra eu vou chamar de MOD. Mão de obra, no valor de R$15.000. Então, essas são as principais informações sobre essa questão. Além dessas informações, a questão também nos diz o seguinte, que essa empresa, e eu vou colocar aqui do lado, certo? Essa empresa, ela produziu uma quantidade de 10.000 unidades, certo? Produção. 10.000 unidades. E aí ele vai dizer o que é que você deve fazer com essa questão. Vamos lá. Primeira coisa que ele pede. Calcule o custo total de produção, ou também conhecido como CT. O que é CT? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre o que é custo total. A contabilidade de custo, ela vai dizer que o custo total, ele é a soma de todos os custos industriais. Deixando claro que o custo total ele pode ter uma pequena variação a depender da forma que você o calcula. Existem vários tipos de custeio para se chegar no custo total. Nós vamos sempre abordar os dois principais, que é custeio por absorção e o custeio variável. Nessa questão, nós vamos trabalhar apenas com o custeio por absorção. Então, no custeio por absorção, ele vai dizer o seguinte, que o produto ele absorve todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Como o próprio nome diz, absorção. O produto absorve para si todos os custos, independente se ele é fixo ou se ele é variável. Então a primeira coisa que ele pede é, qual é o valor do meu custo total? Então, partindo do conceito do custo total dentro do custeio por absorção, eu vou ter que fazer o quê? Somar todos os custos. Nós temos aqui os principais custos executados pela empresa. Nós temos matéria-prima no valor de 10.000, material secundário no valor de 15.000, material de embalagem no valor de 20.000 e mão de obra direta no valor de 15.000. Nessa questão, nós não temos mais nenhum outro custo a não ser esse que nós temos aqui. Então, para nós encontrarmos o custo total, é muito fácil. Relembrando, custo total pelo custeio por absorção, ele vai dizer o seguinte, o produto absorve todos os custos. Se nós temos esses custos aqui, o que é que eu preciso fazer para encontrar o custo total? Somar todos eles. Então, eu vou fazer uma pequena soma. 10.000 mais 15.000 mais 20.000 mais 15.000.
Então, quando eu somar isso aqui tudo, 10 mais 15 mais 20 e mais 15, eu vou encontrar o valor do meu custo total. Eu já consigo responder a primeira pergunta dessa questão. Então, nós temos aqui um valor total de 60 mil. Vou colocar aqui CT é igual a 60 mil. Lembrando que CT significa custo total, que é a soma de todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos. Então aqui eu já tenho a primeira resposta. O meu custo é 60 mil, o meu custo total, o valor que eu preciso gastar para produzir as minhas 10 mil unidades, certo? A segunda pergunta da questão, ele vai dizer o seguinte: calcule o custo unitário de produção, ou também conhecido como CUP. Vou colocar aqui embaixo. CUP, custo unitário de produção. O que seria o CUP? Quando nós fizemos todo esse somatório, nós encontramos o valor de 60 mil. E esse 60 mil, ele representa o custo total de produção. Ou seja, esse valor é o que eu gasto para produzir 10 mil unidades. O CUP, ele vai lhe perguntar o seguinte: se você gasta 60 mil para produzir 10 mil unidades, quanto você gasta para produzir uma unidade? E aí a conta é muito simples. Você vai pegar o custo total, que é 60 mil, e você vai dividir pela quantidade produzida. Repetindo, o CUP, ele se calcula da seguinte forma: custo total dividido pela quantidade produzida. Então nós temos aqui 60 mil reais, que é o valor que eu utilizo para produzir 10 mil unidades, e tenho a quantidade que eu produzi, que foram 10 mil peças. Então, quando eu divido 60 mil por 10, eu vou encontrar o valor de R$6. Então, observe, recapitulando tudo. Primeira coisa que ele pergunta: qual é o meu custo total? Custo total, pelo custeio por absorção, é o produto absorve todos os custos, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Quando eu faço esse somatório, eu encontro o valor de 60 mil. 60 mil é o meu custo total, ou seja, o valor que eu utilizo para produzir todas as minhas unidades, que nesse caso aqui são 10 mil. Segunda pergunta: qual é o meu CUP, ou o meu custo unitário de produção? Se eu utilizo e eu preciso de 60 mil para produzir 10 mil peças, quanto eu preciso para produzir uma única peça? Então, eu pego o meu custo total, que é 60 mil, e divido pela minha quantidade produzida. E eu vou encontrar R$6. Então, aqui nós finalizamos a primeira parte dessa questão. E nós temos a última pergunta da questão, que essa aqui, ela é um pouquinho mais trabalhosa. Ela vai dizer o seguinte: ele vai dar algumas informações, certo? Ele vai pedir para nós calcularmos o resultado da venda de 70% da produção. E ele vai dizer que o nosso preço de venda é 2 vezes o CUP. E que essa empresa possui uma despesa no valor de 30 mil reais. Então vamos lá. O que é que nós vamos calcular agora? Nós vamos calcular o nosso resultado. O que é que significa dizer isso? Eu vou dizer se essa empresa tem lucro ou prejuízo. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou montar um pequeno DRE aqui. Um DRE bem simples, tá? Nós não vamos usar a estrutura completa da DRE, demonstração do resultado do exercício, mas nós vamos utilizar apenas uma abreviação dessa estrutura, considerando apenas aquilo que nós vamos precisar, que é venda, CPV, que significa custo do produto vendido, lucro bruto menos despesas, que é igual ao meu resultado, certo? Basicamente, em todas as nossas atividades, nós iremos utilizar essa estrutura de DRE, tá ok? Mas antes de nós irmos para essa estrutura de DRE, eu preciso definir primeiro alguns valores. Primeira coisa que eu preciso definir: quantas peças eu vendi? A questão
ela vai nos informar que nós vendemos 70%, deixa eu conferir, 70% de nossa produção foi vendida. Quanto que nós produzimos? 10.000 unidades. Se eu produzir 10.000 e vendi 70%, eu faço uma conta bem simples. Eu pego esses 10.000, né? Aqui é a produção, eu vou calcular a venda, eu vou fazer 10 vezes 70%. Simples, uma conta bem simples. Quando eu faço 10.000 vezes 70%, eu encontro 7.000 peças. Então, eu vendi 70% da minha produção, ou seja, vendi 7.000 unidades. Beleza, vendi 7.000 unidades, mas eu vendi essas 7.000 unidades a que valor? Qual foi o preço de venda dessa mercadoria? A questão ela vai dizer o seguinte, que o preço de venda da mercadoria foi o CUP vezes 2. Então, vou colocar aqui embaixo. Preço de venda unitário será o CUP vezes 2. Quanto é meu CUP? R$6. 6 vezes 2 é igual a 12. Então, eu já tenho quanto eu vendi, 7.000 unidades, e já tenho quanto me custou cada peça vendida, 12.000. Então, para eu descobrir qual é o valor da minha venda total, é simples. Foi ótimo. Basta apenas eu multiplicar o meu preço de venda vezes a quantidade que eu vendi. Então, eu vou fazer uma conta simples. 7.000 vezes 12. Então, o valor da minha venda, 7.000 vezes R$12 por unidade, eu vou encontrar um valor de 84.000. Então, a minha venda total, 84.000. O meu CPV, e aqui eu abro um parênteses, para você calcular o CPV, você pode fazer de duas formas, tá? Eu posso fazer o CPV da seguinte forma. Quantidade vendida, 7.000, vezes o CUP. Então, eu vou fazer 7.000 vezes R$6 cada uma, que vai dar 42.000. Vou colocar de vermelho para evidenciar que esse valor nós temos que diminuir, tá? 42.000. Então, observe. 7.000 vezes 6, que dá 42. Ou eu posso fazer de uma segunda forma. Também é muito simples. Eu vendi quantos por cento nessa questão? Observe, nessa questão, ele me informa que eu vendi 70%. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 70% e aplicar sobre o meu custo total. Se eu digo que eu vendi 70% da minha produção, significa dizer que eu vendi 70% do meu custo total. Então, 70% de 60.000 também dá 42.000. Tá? Então, se eu fizer de uma forma ou se eu fizer de outra, as duas formas estão corretas. Ok? Você vai definir e decidir qual é a melhor forma para você calcular. Então, já tenho o valor da minha venda, já tenho o valor do meu CPV. Agora, eu vou definir o valor do meu lucro bruto. Como é que eu faço o valor do lucro bruto? Eu coloquei um sinalzinho aqui, que significa um sinalzinho de menos. Então, para eu encontrar o lucro bruto, o que é que eu faço? Eu faço venda menos o CPV. Então, vai ficar 84.000 menos 42, que vai dar 42.000. Despesas. A própria questão vai nos informar que o valor da despesa é de R$30.000. Então, despesa aqui, R$30.000. Vou colocar entre parênteses para evidenciar que esses valores que estão em vermelho, ele está diminuindo, tá? Então, quando eu pego 42 no meu lucro bruto e diminuo dos 30.000 das minhas despesas, eu tenho um resultado de R$12.000. Então, nessa questão, que fez 3 perguntas, nós respondemos o valor do custo total, que foi o somatório de todos os custos. Nós respondemos o CUP, que é o custo unitário de produção, quanto nós gastamos para produzir um único produto, que deu R$6. E logo em seguida ele pediu qual é o resultado na venda de 70% da minha produção. O que foi que eu encontrei? R$12.000. Então, se eu vender 70% da minha produção
a R$12 cada peça, eu vou ter um resultado de R$12.000. Então essa foi a questão de hoje e eu espero que você tenha compreendido tudo aquilo que eu coloquei aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, joga aí nos comentários quais foram as suas dúvidas, que nós estamos aqui para tirá-las, tá certo? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.